Você é um criador de conteúdo que grava vídeos ou faz lives, entrevistas, ou canta e quer fazer um dueto ou até mesmo um ASMR, está em busca de um microfone que possa capturar todos os tipos de áudio que você grava? Então deixa eu apresentar o A8 Plus da Fifine, um microfone condensador super versátil que pode gravar a voz de uma pessoa, de duas pessoas e até mesmo de um grupo grande. Se você ainda não consegue comprar vários equipamentos, esse microfone é uma opção econômica e eficaz. Mas o que torna o A8 Plus tão especial? Não esqueça de se inscrever e já dar o gostei para que eu saiba que esse conteúdo é importante para você. E sem mais enrolação, vamos responder essa pergunta. O A8 Plus é um microfone condensador que se destaca por sua maior sensibilidade em relação aos microfones dinâmicos. Isso possibilita uma captação mais natural e com maior qualidade da voz. No entanto, também pode capturar mais ruídos externos, reverberação e eco presente em ambientes de gravação sem isolamento e sem tratamento acústico. Para aqueles que costumam gravar em ambientes com muito ruído externo, é recomendável assistir, além desse, ao vídeo sugerido acima, onde eu explico quais são as diferenças entre a captação dos microfones dinâmicos e os condensadores, a fim de ajudar na escolha do modelo mais adequado para as suas necessidades. O grande diferencial desse microfone é que ele possui 3 cápsulas de captação, diferente dos microfones convencionais que geralmente possuem só uma. Com essas 3 cápsulas, é possível conseguir 4 diferentes padrões de captação que comumente chamamos de diferentes padrões polares. Ficou em dúvida sobre o que é padrão polar? Então, antes de falar do microfone em si, vou explicar brevemente o que são e como se aplicam, para que depois você possa compreender a versatilidade desse microfone. O padrão polar determina a sensibilidade do microfone em ângulos diferentes, ou seja, a quantidade de som que vai ser captada em diversos ângulos. Se você entender isso, você pode escolher o microfone que tem um padrão polar mais adequado para cada situação. Dessa forma, você consegue captar um áudio mais limpo, com menos ruídos, ou seja, com maior qualidade. O padrão polar cardioide é sem dúvidas o padrão polar mais utilizado. Você pode ativar ele no microfone pressionando o botão sensível ao toque até destacar em verde o símbolo de um coração. Esse padrão se chama cardioide justamente pois a sensibilidade do microfone se assemelha ao formato de um coração, pois ele capta o som principalmente da frente do microfone e reduz o som que vem de outras direções. Tem uma boa rejeição nos sons que vêm do lado e principalmente nos sons que vêm de trás. Isso ajuda muito a reduzir a captação de sons não desejados em ambientes não controlados. É ideal para a gravação de vocais ou instrumentos musicais, minimizando o som ambiente. No entanto, pode haver perda de qualidade de som se o usuário não estiver posicionado corretamente na frente do microfone. O padrão polar omnidirecional capta o som em todas as direções igualmente, e é ideal para gravar sons ambiente ou um grupo de pessoas no mesmo ambiente com um único microfone, caso só tenha um microfone para esse fim. Mas ele exige um ambiente com um som mais controlado, mais silencioso, pois junto pode captar ruídos indesejados de várias fontes ao redor do microfone. O padrão polar figura 8, mais conhecido como bidirecional, capta o som em 2 direções igualmente, na frente e atrás, e rejeita os sons laterais. É ideal para entrevistas ou gravações de diálogos entre 2 pessoas, como em um podcast com baixo orçamento, onde o entrevistado pode ficar de um lado da mesa e o entrevistador pode ficar de outro lado com o microfone posicionado no centro. E também duetos, onde um cantor pode ficar de um lado do microfone e o outro no lado oposto. No entanto, ele pode captar ruídos de fundo se houver fontes de som atrás ou na frente do microfone. O modo estéreo eu não vou chamar de padrão polar, pois ele é mais uma forma de captar com 2 microfones ou 2 cápsulas que podem ter isoladamente os padrões polares já citados. Ele capta o som de 2 direções opostas, esquerda e direita, e é ideal para gravações de instrumentos musicais em estéreo ou para capturar sons separados em um ambiente sonoro,
como o caso de um vídeo de ASMR, onde esse padrão pode simular os sons do ouvido esquerdo e direito, ou seja, um som binaural. Como ele também capta sons em mais direções, pode captar mais ruídos laterais, o que pode afetar a qualidade do som. Agora vamos fazer o teste dos padrões polares. Vamos começar pelo padrão polar cardioide. Utilize fones de ouvido para conseguir perceber melhor a diferença. O som que você está ouvindo agora não tem qualquer tipo de tratamento. É o som real captado pelo microfone. Esse é o som captado pela frente do microfone com o padrão polar cardioide ativado. Esse é o som captado pelo lado do microfone com o padrão polar cardioide ativado. E esse é o som captado por trás do microfone com o padrão polar cardioide ativado. Novamente, esse é o som captado por trás do microfone. Esse é o som captado pela lateral do microfone. E esse é o som captado pela frente com o padrão polar cardioide ativado. Vamos mudar o padrão polar para omnidirecional. No padrão polar omnidirecional, capta o som em todas as direções, então não é para ter grandes variações a princípio. Vamos testar. Esse é o som captado pela frente do microfone com o padrão polar omnidirecional ativado. Esse é o som captado pelo lado do microfone com o padrão polar omnidirecional ativado. E esse é o som captado por trás do microfone com o padrão polar omnidirecional ativado. Novamente, esse é o som captado por trás do microfone, esse é o som captado pelo lado do microfone e esse é o som captado pela frente do microfone com o padrão polar omnidirecional ativado. Vamos passar agora para o teste do figura 8 ou do padrão bidirecional. Esse é o som captado pela frente do microfone com o padrão polar bidirecional ativado. Esse é o som captado pelo lado do microfone com o padrão polar bidirecional ativado. E esse é o som captado por trás do microfone com o padrão polar bidirecional ativado. Novamente, esse é o som captado por trás do microfone com o padrão polar bidirecional ativado. Esse é o som captado pelo lado do microfone com o padrão polar bidirecional ativado. E esse é o áudio captado pela frente do microfone com o padrão polar bidirecional ativado. Vamos para o último, o modo estéreo. Esse é o som captado pela frente do microfone com o modo estéreo ativado. Esse é o som captado por um lado do microfone com o modo estéreo ativado. Esse é o som de trás do microfone com o modo estéreo ativado. Novamente, esse é o som de trás do microfone. Esse é o som do outro lado do microfone com o modo estéreo ativado. E esse é o som da frente com o modo estéreo ativado. E aí, você conseguiu perceber alguma diferença? Coloca aqui nos comentários o que você achou. Agora que você já entendeu os principais diferenciais desse microfone, como eles se aplicam e seu teste prático, vamos discutir outras características importantes do produto. Uma das principais vantagens desse microfone é que ele já vem equipado com um shock mount, que evita ruídos por vibração, como aqueles causados por batidas na mesa. Além disso, ele vem com suporte de mesa, um cabo USB-C para USB normal e um adaptador para montagem e suporte articulado. Isso torna o produto completo e fácil de usar. Quanto à qualidade de áudio, o microfone grava a 16 bits, 48 kHz, o que já é bom, mas seria melhor se permitisse a gravação em 24 bits, o que aumentaria a flexibilidade na edição do áudio e permitiria gravar arquivos com ainda mais informações, resultando numa qualidade ainda maior. O microfone responde a frequências de 20 a 20 mil Hz, cobrindo toda a faixa de frequência que conseguimos ouvir. Isso significa que ele captará sons de forma natural, sem ignorar frequências e deixando o som bem nítido. A construção do microfone é de plástico, mas de alta qualidade e com bom acabamento.
Ele já vem com o pop filter acoplado, que atenua os sons de respiração e também das sílabas plausíveis, evitando a clipagem de áudio, que são aqueles estouros causados por sílabas fortes, como aquelas causadas quando a gente fala os sons de P e B. Esse microfone possui uma saída USB-C e uma TRS para o monitoramento com fones de ouvido. Essa saída também é conhecida como P2. Com essas saídas, o microfone permite a gravação e o monitoramento ao mesmo tempo. E é importante falar que esse monitoramento é sem delay, e pelo som do monitoramento não ter atraso, não irá atrapalhar a sua gravação. Além disso, é possível ouvir os sons do computador através da interface de áudio interna do microfone. Ele conta com 2 knobs, um para regular o ganho do microfone e outro para regular o volume da saída dos fones de ouvido. Essa é uma melhoria em relação aos modelos anteriores, como o Ampligame A6V, que só possuía um controle de ganho e ele não tinha uma saída para monitoramento com fones de ouvido. E o A8, que apesar de ter a saída de monitoramento por fones de ouvido e o knob do ganho do microfone, não possuía o controle de volume no monitoramento no corpo do microfone, o que torna o uso menos prático, pois você tem que ajustar o volume dos fones de ouvido pelo computador. Esse microfone possui um botão sensível ao toque na parte superior para ativar a função de mutar e um botão na parte inferior para controlar os efeitos de LED RGB. Os efeitos incluem 8 cores como roxo, verde, amarelo, vermelho, rosa e branco, além de um efeito de gradiente multicolorido. Quando você precisa de um equipamento mais discreto, é possível desativar o LED. No entanto, uma desvantagem desse microfone é que ele não grava com uma taxa de 24 bits 48 kHz, como o modelo mais simples da linha, o A6V. Embora a quantidade de informação entregue com 16 bits 48 kHz seja adequada para a maioria dos usuários desse microfone, seria possível alcançar ainda mais qualidade, como no modelo mais acessível da Fifine. Esse microfone é ideal para pessoas que buscam usos diferentes da narração convencional, como duetos, ASMR ou gravações de mais de uma pessoa com um único microfone, sem a necessidade de um investimento muito alto para isso. Além disso, é uma ótima escolha para quem precisa de um equipamento versátil para diferentes tipos de uso. Caso o uso seja somente para a narração convencional, o modelo A8 padrão será o suficiente. No entanto, se o controle do volume dos fones de ouvido for necessário, a opção mais indicada é o A8 Plus. Para quem possui um orçamento muito apertado, a opção mais simples é o modelo A6V, que apesar de possuir recursos mais limitados, entrega uma boa qualidade de áudio. Mas e aí, será que eu recomendo esse microfone? Com o preço excelente pelo que ele oferece e uma excelente relação custo-benefício, o microfone A8 Plus é o microfone mais versátil da Fifine. Apesar de ele não possuir a capacidade de gravação em 24 bits, os 16 bits que ele entrega já são suficientes para uma qualidade de áudio excelente, principalmente para o público ao qual ele se destina, que não é necessariamente de profissionais que vivem de áudio, mas sim aqueles que pretendem gravar vídeos para redes sociais ou fazer transmissões ao vivo. Diante de todas essas vantagens, eu recomendo fortemente esse microfone. Valeu, falou, fui!